com base 12 e 2 de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, nós vamos meditar e eu quero comer com vocês essa palavra, porque a palavra de Deus é alimento, viu? Nós sentamos aqui para comermos juntos. Os irmãos que estão na internet com a gente, que não perdem também, tem irmãos que não perdem, toda quinta-feira por aqui, vamos comer junto essa palavra. 12 e 2 de Romanos, não é nisso tempo que vamos falar, mas antes para tomarmos de base esse texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. De novo, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vai para o versículo 1, meu filho. Olha, eu estou querendo pegar outra coisa, gente. Isso aqui é só tema, mas Bíblia assim, você começa o negócio, ela te empurra para outra. Comida é uma coisa tão gostosa que você fala, poxa vida, deixa eu colocar só mais essa semente, só mais essa azeitona aqui. Já viu quando você está montando um prato? Não é assim? Quando está montando um prato num buffet, você fala, poxa vida, eu não posso pegar muito disso, senão dá. Aí você fala, não, mas pelo menos tem que ser só um dedo. Bíblia é assim. Você começa e lembra, e aliás, eu quero abrir um parênteses aqui para louvar a Deus. Essa semana meu filho terminou. Eu sei que vocês pensaram que era aniversário, mandaram parabéns, mas eu dei parabéns porque ele terminou a leitura. Não, mas no particular muita gente mandou parabéns, pensando que era aniversário. Não foi só aquela. Terminou a leitura da Bíblia, a primeira leitura dele da Bíblia inteira. Oxalá todos façam isso. É necessário, irmãos. O livro que você diz que é a regra de fé, você não lê. Poxa vida, não, você tem que ler. Tem irmãos que não têm leitura e gostariam de ler. Você tem e não lê? Não. Interessante, que bonito. Quando você lê 66 livros, quantos livros você já leu? 66. A Bíblia são 66 livros. Aliás, a palavra Bíblia vem de exatamente biblioteca, uma junção de vários livros, né, vários volumes. Então, a Bíblia é assim: você começa o assunto, ela fala assim, pode passar, mas se você olhar para o lado, você tem mais comida. Nós temos o 2 que diz, e não nos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas no 1 está dizendo, Paulo está falando com um povo, ó, Paulo está no meio de um povo totalmente idólatra. Está no meio de um povo que literalmente, esse povo não quer saber de Deus. E era um lugar onde muitos sacrifícios aconteciam. Muitos sacrifícios aconteciam. E para poder pensar comigo, o que é um sacrifício? Vocês já viram em muitas encruzilhadas, hoje menos do que antes, mas antes é lotado. Antes a gente ia para a igreja, saía da esquina de casa, tinha, na outra esquina tinha lugar que você ia, tinha 3, 4 esquinas, e tinha gente, o pessoal tinha mais coragem que hoje, então fazia, você passava, o pessoal estava preparando lá, colocando. Mas em um sacrifício existe um morto. Presta atenção. Para que haja sacrifício tem que haver morte. Paulo começa a ver aquela liturgia de sacrifício, aonde se mata um cabrito, aonde vai fazer um culto, leva lá o cordeiro, mata, sacrifica. E Paulo olha ensinando os irmãos de Roma, dizendo assim, irmãos, eu rogo-vos, eu peço pela compaixão de Deus. Em outras palavras, dizendo assim, abre o olho pelo amor de Deus e entenda o que é evangelho. Aleluia. Porque foi difícil para Paulo, meu Deus, eu não sei, acho que não vou conseguir porque eu estou querendo hoje, não, porque tá. Ei, foi difícil para Paulo cristianizar os crentes. Foi difícil para Paulo converter os convertidos, porque o povo queria continuar na lei. Eles queriam continuar sacrificando bode, carneiro, pomba. Eles queriam continuar guardando o sábado, fazendo circuncisão. Paulo teve mais dificuldade com crente do que com descrente. Entende isso? Então, qual era o costume? Era normal. Vai sacrificar, leva a pomba, leva. Era normal. Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos,
é que você me entende? Fazer sacrifício com o sangue do animal é fácil. Gente, é ensino, eu estou pregando. Fazer sacrifício com o corpo de animal é fácil, é por isso que você não se converte. Aleluia! É por isso que você não se converte, porque quem está pagando o sangue pelo seu pecado, às vezes está sendo o cordeiro, está sendo o carneiro, o boi, o cabrito. Paulo disse: abre o olho, o sacrifício não pode ser feito com terceirização. Eu rogo que você entenda, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Aí nós temos um problema, porque se é sacrifício, tem que ter morte. Se Cristo chega no cordeiro do Calvário e não morre, não é sacrifício. Entende isso? E ele está dizendo: é sacrifício vivo. Por quê? Primeiro você tem que entender que tem que haver morte, senão não há sacrifício. Mas olha o que ele está ensinando: se você apresentar a Deus o seu corpo em sacrifício, fica tranquilo que você vai continuar vivo. Só vai morrer para o mundo. Só vai morrer o pecador que tinha aí dentro. Só não vai dar mais vivo aquele pecado do adultério, da prostituição, da lascívia, da morte, do roubo. É como disse o nosso amado irmão. Sabe quem que morreu, irmão Carlos? Sabe por que não deu para poder pegar aqueles 50, irmão Carlos? Porque o Senhor já morreu. Aleluia! Agora é outra coisa, já morreu. E agora? Quem está vivo agora não rouba. Aleluia! O vivo agora não põe a mão onde não lhe compete. O vivo agora não tira o que é do próximo. Por quê? Porque aquele Carlos morreu. Agora eu estou vivo. Ele não vai querer coisa morta. Ele quer que morre para o mundo. É por isso que Paulo deixa bem claro. Ele está dizendo: não mais vivo eu não mais vivo. E como é que você está andando? Eu não vivo, eu estou morto. Paulo está dizendo: eu estou morto. Mas você está falando comigo? Mas é porque Cristo vive em mim. Sabe as minhas ações de deixar os 50 reais? Não fui eu, é Cristo que vive em mim. Aleluia! Sabe o meu comportamento diferente? Não sou eu, é que Ele vive em mim. O que vivo agora, vivo no Filho de Deus. Então, entenda que tem que haver sacrifício. Tem que haver sacrifício. Tem que haver morte. Verdade. Morrer para o mundo. Morrer para os vícios e costumes do mundo. E nascer para Cristo. E Cristo nascer em você. Aí ele está dizendo que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo, kadosh, separado, exclusivo e agradável a Deus, que é o nosso ponto racional. Aí, no 2 ele diz assim: irmãos, e não se conforme com esse mundo. Em outra palavra não entre na forma do mundo. O que é normal para o mundo não é para você. O que dá certo para o mundo não dá para você. Ei, se fizer uma forma desse copo, todos os que a saírem serão iguais a este. E o Senhor está dizendo: o que serve para o mundo não serve para você. Muda a forma. Muda a forma. Não se conforme. Não se amolde ao costume e à forma do mundo. Conformar. Estar na forma. Dentro do mesmo padrão moral, espiritual, ético. Aí diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai
conseguir mudar tudo fora, mas você consegue mudar. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora presta atenção: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente querendo experimentar o milagre de Deus. Ele quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo: só vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade quem não estiver na forma do mundo, fazendo como o mundo, agindo como o mundo, e tiver feito o sacrifício do versículo anterior. Porque eu quero o milagre de Deus, mas não quero fazer o sacrifício. Eu quero ver a vontade boa, perfeita e agradável dele, mas eu não quero me apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Então, existe um caminho. Existe um caminho, ok? Então, o que eu quero conversar com vocês, que era para ser só a introdução, é: não vos amoldeis com esse mundo. Irmãos, o molde do mundo não dá para crente. Não serve, irmão. Porque o que é moral para o mundo é imoral para os crentes. Verdade. O nosso molde não é feito pela Constituição ou pela Rede Globo. O nosso molde é feito pela palavra. Os nossos costumes não são feitos só pelo ambiente, meio ou pela civilização que vivemos. O nosso costume é baseado pela palavra. Nós temos um modelo e ele está dizendo: é assim, faça isto e viverás, faça isto e eu abençoarei. Então ele está dizendo: não pode fazer como o mundo faz. Amém? Amém. Então agora nós vamos para a leitura de 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Jesus. Primeira Samuel 17. Glória a Jesus. Irmãos, o assunto é conhecido e fala sobre o filho pródigo. Glória a Jesus. Perdão, o filho pródigo sobre Davi. Quando ele enfrenta o... Eu falei para vocês que a mente nossa, não vou nem falar em questão de TDAH, não. É que a mente nossa não para quando a gente está pensando em Bíblia. Imagina que eu tivesse que terminar um assunto para poder pensar em outro e falar em outro. Então, quando nós estamos pregando, às vezes nós estamos aqui, mas estamos fazendo o caminho do próximo, né? O irmão Bruno, não é assim a palestra? Você não tem que estar. Então, às vezes a gente tem que fazer isso. E às vezes o pensamento sopra como é que fala? Da sacola. A gente está pensando no negócio, mas é tão forte que a gente acaba falando. Se pudesse, se a gente aguentasse controlar a emoção para só falar as coisas no momento, no segundo certo, né? Mas aqui assim funciona. É dando o que o Senhor dá na hora e a gente coloca. Amados, nesse caso, deixa eu contar para vocês aqui. Você já conhece bem o assunto de Davi, mas eu quero falar sobre Davi um pouquinho. Já que nós falamos que o molde do mundo não serve, ok? Davi, um filho em casa, ia cuidar de ovelhas, enquanto os seus irmãos estavam na guerra. Aí o pai dá uma ordem para ele, dizendo: vai levar comida para os seus irmãos,
irmãos, vai lá ver como é que está aí na guerra, traz notícia para mim. E a Bíblia diz que Davi sai, e ele vai, e vocês sabem, os irmãos dele não gostavam dele. Aí você fica chateado, os outros não gostam de você. Mostra um que todo mundo gostava, que tem chamado assim. Não gosta, não. É natural. Eu estava vendo hoje um negócio, eu acompanho algumas pessoas, eu gosto muito de gente inteligente. Eu procuro acompanhar pessoas inteligentes. Eu estava vendo uma observação interessante, o camarada falou assim, olha, se você é material, se é humano falando, né? Ou se você vende coisas para pobre, trabalha com pobre, não compre um carro melhor, não compre muita coisa, não melhore, porque se ele tiver melhorar, ele para de comprar com você, porque na mente dele, você não pode prosperar mais que ele. Então, muitas pessoas compram dizendo assim, é para ajudar, é uma mente errada. O rico, essa pessoa falava, né? Entre aspas, porque não é palavra minha, ok? Não que eu discorde totalmente de tudo. O rico não, quanto melhor você tiver, mais é agradável a ele que você esteja perto. Então você chega para trabalhar na casa do rico, se você chegar com um carro bom, ele fala, opa, maravilha, pode vir, porta aberta. Se você chega com um carro ruim, ele fala, não está bom, você não consegue ter essa é a visão. Então, infelizmente, é uma realidade do mundo. É uma verdade. Você pode ver que quem compra mais de você? Os estranhos, seus amigos não compram mais de você. Seus amigos vão comprar com o seu concorrente. Por quê? Você pode estar bem, desde que não seja melhor que eu. Essa é a mentalidade, infelizmente, né? Então, só falando para você que não é normal não gostar de você. Não gostam de mim também, não. Eu vou dizer uma coisa, tem tanta gente que não gosta de mim e eu não sabia disso. Você sabia que eu era iludido? Uma vez eu pensava que todo mundo gostava de mim. Estou te falando, eu pensava que todo mundo gostava de mim. Eu falei, mas eu sou legal com todo mundo, eu não tenho inimizade. Gente, quando eu descobri, e no ministério, tem gente que não gosta de mim, eu não sabia, gente. Gente, você nunca fez mal, eu nunca nem falei. Tem pessoa que chega para mim, perdão, pode, o que é? Não, eu não gostava de dizer, mas eu nem te conheço, não, mas eu achava que você era orgulhoso, arrogante, soberbo. Eu falei, rapaz, eu era tudo isso. Então é normal não gostar. Mas os irmãos de Davi não gostavam por motivo, ele sabia. Os irmãos de José também não podiam gostar por motivo, sabia. Porque sabe, a pessoa percebe quem está no meio dela, mas não é do meio, é de cima. A pessoa percebe quem está no meio, mas tem excelência. Sabe, irmão, pode ter o mesmo salário, trabalhar na mesma empresa, mas o lado vai dizer assim, a primeira oportunidade que tiver, eu sei que é dele, eu sei que é dela, porque ela tem excelência, eu não tenho. Entende isso? Davi, vai lá, aí Davi vai indo. Aí quando ele vai chegando perto dos irmãos, os irmãos olham e falam, lá vem. Parece que une muito a história de Davi com a história de José, né? Tanto que se você estiver pregando e não pensar, você começa pregando um e pregando o outro. Vocês têm dó, viu? Tem paciência com quem prega, a gente troca de vez em quando. Mas qual a observação? É que Davi vai chegando e sabe que está na guerra. Só que os irmãos já estão há alguns dias na guerra. E quando Davi chega, ele se depara com uma situação muito diferente. Porque geralmente ele imaginava chegar e encontrar batalha, peleja. Algumas pessoas aqui descansando, enquanto outros estão lá lutando, estão sangrando, estão morrendo, estão matando. E eu entendo por essa visão de que Davi não tinha costume de ir lá. Mas dessa vez Davi chega e aproxima. E quando ele chega, ele olha e fala, o que está acontecendo? Alguém vai lá e fala assim, tem um gigante aí, Golias. Ele está aí, 40 dias já. Eles fizeram um acordo que o que perder vai tornar eles e os seus escravos. O povo que perder vai se tornar escravo do povo que ganhar. Davi chega com uma visão diferente, porque eu não sei se eu já falei para vocês, mas quem faz a obra e a vontade de Deus, uma coisa que Deus faz, eu vou falar para vocês, uma hora vocês vão perceber isso na vida de vocês. Deus muda a visão de quem Ele chama. Quem sai para fazer a vontade de Deus, Deus muda a visão. Por quê? Deus sabe que se deixar a gente com uma visão natural, a gente fica com medo e não faz. Você pode ver, de visão natural você nunca vai fazer a obra de Deus.
para a rua. Eu vou gigante, irmão. Eu vou parecendo uma Tyson, sei lá o quê. É verdade, o Senhor dá ousadia e muita autoridade, porque Ele sabe que tem lá fora. Quando Davi olha assim, quem é esse? Um camarada de 3 metros de altura, gente. Por quê? Porque quem está cheio do Espírito Santo, o Senhor troca a visão. Ele sente-se como um gigante de poder, ousadia e força, e ele vê o gigante como um menino. O Senhor troca, literalmente. É por isso que você vê a mesma pequenininho para cima do outro. Como pode? Está cheio de ousadia, está cheio de unção, está cheio de autoridade de Deus. E na obra de Deus, Deus faz isso. Os outros, olha que grandão, Davi fala, o que é isso? Isso para mim não, gente. Dá vontade tanto de falar os negócios, mas é tanta censura internamente que a gente não pode falar não. E olha que é a segunda vez que eu escapei de falar hoje. Quando eu falo sobre Paulo, que os irmãos queriam fazer costume e tal. Davi fala, quem é esse? Incircunciso. Ai, ai. Davi estava até vendo que o rapaz não era circuncidado. O povo estava olhando o tamanho do Golias. Davi percebeu que o camarada não tinha circuncisão. Estava vendo uma coisa bem menor do que o tamanho do corpo. É verdade, Jaqueira, você tem que entender isso. Você está enxergando coisa mais fácil. Você quer ver um gigante? Quem é esse? Incircunciso. Aí, Davi fala assim, eu vou lutar contra esse gigante. Calma aí, eu sei que vocês estão falando, ih, pastor, sai do tempo, sai não, fique tranquilo. Vou lutar contra esse gigante. Os irmãos falam, conheço seu coração, sei que você é exibido, sei, sabe? É normal, irmãos. Os irmãos só vão trabalhar e às vezes, irmão, para de ouvir quem quer te parar, para de ouvir quem quer te brecar. Tem pessoa que ama ficar num ambiente de depressão, sabia? Ama ficar num ambiente de assunto pejorativo. Irmão, eu não quero considerar você não fica chateado não. Se for esposa não tem jeito, você casou, não vai ter jeito. Ok? Já está mesmo. Mas se não for marido e mulher, pode fazer uma pergunta, para que você continua do lado de pessoa que está só te pondo para baixo? Para que você continua do lado de pessoa que fica só falando que você não pode, não consegue, você é fraco, você é feio, você é não sei o quê? Para que você continua, irmão? Fala aí para mim. Você está querendo entrar numa depressão, irmã? Você está querendo entrar numa angústia profunda? Não. Essa pessoa está pondo pão na sua boca, sem essa pessoa você não come, você não consegue arregaçar a mão e trabalhar? Não. Então faça amor, meu amigo. Se afasta, corta a volta. Sai de perto de quem só quer te colocar para baixo. E aprenda. Estamos ouvindo vocês aí da rede social. Aprenda a dizer não, tá bom? Tem crente muito bestinha, muito bobinho. Baixa a cabeça para tudo. Faz isso não, você se mata. Faz isso não, você morre. Uma das coisas que identifica crente, sabe o que é? Valentia, coragem. Frouxo não agrada a Deus. 32 mil, o senhor olhou e falou, Gideão, tá ruim o negócio aí. Tem um monte de covarde, tem um monte de medroso. O que é? Manda voltar, não conta com o medroso, não conta com o covarde. Voltou 22 mil de uma vez só. 22 mil na primeira. Eu sei que você falaram 20 mil, né? Porque a música fala, voltaram 20 mil, mas voltou 22 mil, viu? De uma vez só. Então, por favor, aprenda a ter coragem de dizer não. Uma vez eu me lembro que eu preguei e falei, fala não. E o irmão falou, sim, Senhor. Eu falei, fala não assim, afinal. Bem não, um DVD. Eu estou pregando, falando, diga, eu falei, jovem, aprenda a dizer não, não diga não. Eu falei, não, irmão, eu falei, sim, Senhor. Eu falei, agora eu não sei se é não. Davi entra para conversar com o rei. Davi entra para conversar com Saul. E essa conversa que eu quero dissecar com vocês aqui, eu quero alimentar com vocês essa conversa. Ele entra e fala assim,
em Saul? Versículo de número 32 do capítulo 17 de primeiro livro de Samuel. Você está engasgado fazendo a mensagem inteira com um negocinho e não pode. Não é o ar, essa não é o ar, não. Isso aí é eu que estou exatamente. Amados, versículo 22. 32, perdão, 32. Essa mesma. Davi entra para Saul, presta atenção, irmãos, e fala assim com ele. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Então, nós temos 40 dias, um homem ameaçando o povo de manhã e à tarde. Ninguém com coragem. Aí aparece um menino. Eu acho bonito que Deus é assim. Qual era o grito de Golias? Tem um homem aí para lutar comigo? Um homem aí para me enfrentar? Tem um homem aí? Um homem não tem não, vou mandar um menino. Porque Deus faz desse jeito. Viu? Deus não vai comparar e dar o que você quer não. Ele vai mandar algo menor que é para humilhar quem está falando besteira. Aí, chega Davi e diz assim: ninguém desfaleça o coração, porque o teu servo, eu irei e vou lutar com ele. Ok? Próximo. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não pode ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Calma aí, moço e mocidade é a mesma coisa? Mocidade deriva de moço. Não é velho que é mocidade, não é criança que é mocidade. Ele está dizendo em outras palavras: o Golias é tão bom que na tua idade ele já era guerreiro, agora você não é bom, você não aguenta. Porque tem gente que é assim. Se é muito novo, você não tem condições, você não tem competência, você não pode. E principalmente quem é mais novo, eu vivi isso a vida inteira. Eu falo que o pastor nunca estará no ponto certo. Ou ele é novo demais, ou é velho demais. Eu fui dirigir a igreja e eu estou assim: eu não vou congregar com o menino não, isso aí é uma criança, eu não vou congregar com ele não. Ficou 1 ano e meio a esposa dele congregando comigo até conhecer eu e vim, e depois não queria sair de jeito nenhum, não para de lugar nenhum, mas comigo ficou lá o tempo inteiro quando eu fui. Porque o pastor ou é novo demais ou é velho demais, nunca está na data certa. E o jovem tem dificuldade, porque as pessoas não acreditam no jovem. Você pode ver, o jovem não pode nem ser separado do presbitério pastorado, porque não acredita. Acha que o jovem vai cair mesmo, como diz o texto, e é quase uma obrigação. Entende? Mas eu tenho uma mensagem para você, jovem. Por favor, Timóteo, 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12. Paulo está conversando com Timóteo e ele sabe que isso existe. Aí ele conversa com Paulo, dizendo assim, com Timóteo, dizendo assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar. Meu Deus do céu, já que ele colocou. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Paulo está dizendo assim: ei, ninguém despreza você, Timóteo, porque você é novo, não. Viu? Aliás, seja exemplo na fé, no amor, na pureza. Seja exemplo. Não deixa ninguém ficar diminuindo você, porque você não é grandão, porque você não é velho. Agora vai o seguinte, vai versículo, outro versículo. Enquanto eles estão duvidando de você, tenha bagagem, tenha repertório. O que eu faço? Faz o que essa menina faz, A Lívia, em casa, também estuda a Bíblia. Guilherme, em casa, também estuda a Bíblia. Jovens que ainda são novos, mas estão persistindo em ler, porque amanhã saberão exortar, ensinar. Consegue entender isso? Ele vai dizer assim: se você ficar lendo a palavra, aprendendo a palavra, quando chegar o momento você tem conteúdo, você pode, viu? Não é porque você é novo, mas já passou pelas provas devidas. Vamos voltar lá para o texto que nós estávamos. Aí ele está dizendo: eu vou. Golias
Os outros conseguem, você não. Os outros são competentes, você não. Estamos convidados para isso, irmãos. Vamos lá, tem só 15 minutos. Davi, você não pode. Ele é guerreiro, você não. Aí, Davi, versículo próximo. Então Davi disse a Saul: eu sempre apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava as ovelhas do rebanho, e eu saía após eles, e o feria e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava a mão da água, e o feria e o matava. Presta atenção nisso aqui. Você só vai ter autoridade para, não é reclamar, como se fala, solicitar, como você vai fazer um pedido, uma demanda. Você só vai para requerer, eu não sei se é a palavra exata, mas você só vai ter autoridade para requerer algo de alguém quando você tiver experiência de trabalho feito anteriormente. Quem quer matar gigante tem que aprender primeiro a matar urso e leão. Quem quer fazer coisas grandes tem que aprender primeiro a fazer coisas pequenas. Quero pegar no congresso, mas não é crente nem na própria igreja. Não aceita oportunidade nem na própria igreja, mas quer pregar lá no Gideão. Gente, eu nunca tive uma ideia de Gideão. Aliás, eu nunca fui. Já ouvi um profeta de lá, um pregador de lá: você vai pregar, você vai cantar lá no Gideão. Eu falei: só se me convidar, porque eles pagavam, eu não vou. Não tenho nenhuma necessidade. Amo. Mas as pessoas por vaidade falam: só quem prega lá? Não. Quem prega na sua igreja, antes de ir para o Gideão, faça no seu bairro, na tua casa. Só é validado no campo de batalha para enfrentar leão, o gigante, quem diz que eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão. Vai dirigir uma congregação, vai. Mas ele, já dirigiu a escola dominical da sua igreja? Não, eu não vou na escola dominical, não, porque não tem gente que ensina direito. Ah, é? E vai querer enfrentar gigante? Tem gente que se acha grande demais para engatear e para caminhar. Mas é necessário passar pelo andador às vezes. Viu? Antes de ir para as Olimpíadas, é necessário aprender a engatear. E Davi disse assim: ó, eu posso enfrentar o gigante, porque eu já enfrentei o leão e já enfrentei o urso. Viu? Eu sei que o senhor não me conhece, mas eu tenho experiência, eu tenho bagagem para isso. Viu? E há muitas pessoas que estão esperando chegar uma grande guerra para serem revelados. Vou esperar um grande negócio que aí eu chego. Não, meu querido. Ninguém viu Davi matar o leão. Ninguém viu Davi matar o urso. Quem viu foi só as ovelhas, mas as ovelhas não estavam lá no campo de batalha. Então aprenda. Todo tempo você tem que estar em treinamento para enfrentar o que vai acontecer amanhã lá na frente. Amém? Amém. Aí ele diz assim: eu enfrentei. Aí é como se dissesse assim: você já matou um urso? Porque quando você corria atrás da jumenta do seu pai, eu não sei não, estou sabendo que ela se perdia. Imagina Davi dizendo: eu não sei não, mas quando você não dava conta nem de juntar as ovelhas do seu pai, Saul. Eu, além de cuidar das ovelhas do meu pai, eu matei urso e leão. Em outras palavras, dizer assim: eu enfrento, solta meu ovo. Meu Deus do céu. A gente brinca muito, dá muita risada com algumas coisas, mas é gostoso demais pensar na Bíblia. E as entrelinhas, o que cada coisa quer dizer. Você pode ler o Salmo 100 vezes. 100 vezes Deus vai te revelar coisas novas. Ei, eu matava. Quando ele falou isso, próximo. Assim veio o teu servo e tal, pode ir próximo. Ele falou: vou fazer igual com esse filisteu. Disse mais Davi: o Senhor livrou da mão, vai me livrar da mão desse também. Vou vencer. Estou indo, mas vou vencer. Fica tranquilo. Próximo. Versículo anterior. Ok, próximo. Presta atenção, versículo 38, presta atenção. Quando Davi convence
Saul. Aí o que ele faz? E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Versículo 38. Só um minutinho. Poxa vida, mantenha isso aí, tá? Mantenha essa. Não foi eu que mantenha assim. Porque ele está igual a minha amiga, ele é muito difícil. Ei! Davi! Você vai? Vou! Convenceu? Convenceu. Presta atenção, gente, não perde, eu vou terminar já, mas eu quero que você entenda o que veio ao meu coração, porque isso foi muito forte para mim. Ah, tá bom, então vou deixar você ir. Vou deixar você ir. Gustavo está maior que eu. Ô, chega aqui, por favor, um pouquinho, Samuel. Ô, Samuel, vem cá, Leão. Ajuda o pastor a pregar aí, Samuel. Aê! Samuel, aí eu. Imagina se é o Davizinho, que Saul não prestava, então deixa eu ser Saul, tá? Quando eu fazer com o coração, tem que ser. O pessoal que está na internet aqui, ó, esse aqui é o Samuel. Davi. Só não é ruivo, mas não é pinto o cabelo dele depois. Ó, imagina o Davi, ele falou assim: ô Cláudio, que é isso, Cláudio? Você está achando que eu não sou frágil, não olha o que você está pensando, não. Eu já lutei, eu já enfrentei. Aí o Davi falou: eu vou. O Saul falou: você vai? Vou. Então tá bom. Saul vestiu a sua veste e pôs sobre. Pô, gente, eu queria fazer, mas vai ficar feio, né? Eu vou fazer. Está dizendo? Bora, querido. Pode deixar que não vai desmaiar, não. Aqui. Chega pra cá, nós vamos na internet também. Vestiu a veste. Agora pronto, minha mãe já não gosta que eu fique sem gravar. Eu vim de camisa, tirei isso, eu vou apanhar. Vestiu a veste. Pegou um capacete de Saul e colocou em Davi. Bota aí. E vestiu de uma couraça. Pegou o peitoral, imagina o tamanho. Gente, Saul, quando foi escolhido, ele era o maior, ele era o mais bonito, ele era o mais forte. E vestiu tudo em Davi. Próximo versículo. Davi cingiu a espada, pegou a espada, imagina o tamanho da espada de Saul. Sobre a sua veste e começou a andar. Quando ele começou a andar, imagina a minha uma couraça pesada. Obrigado, Davi. Valeu, Davi. Samuel, valeu, filho. Samuel virou Davi. Ó, presta atenção nisso. Ele vestiu. Pastor doido. E Davi começou a andar. E o texto diz assim, que cingiu a espada sobre a sua veste e começou a andar. Se até quer agradar Saul. Se até quer agradar quem está te dando ordens. E eu quero falar isso porque às vezes nós temos jovem e adolescente que não tem coragem de dizer não para o amiguinho, não tem coragem de dizer não para o parente, não tem coragem de dizer não para o patrão. Davi começou a andar, mas vírgula, porém nunca havia experimentado. Então Davi disse a Saul, irmão, eu acho bonito o texto, irmão, e há um não com N maiúsculo aí que eu acho muito interessante. Então Davi disse a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Davi começou a andar, mas quando viu que não dava, ele disse assim, Saul, não vou andar com isso. Isso não serve para mim, eu nunca usei. Em outras palavras, não é você que vai dizer como eu devo me vestir para vencer as minhas guerras. Eu não vou me amoldar pelo seu molde. O capacete foi feito para a tua cabeça, não para a minha. Ei, a tua couraça vai me machucar. Tira, jovem, tira, irmão, tira, irmã. Arranca de cima de você aquilo que está machucando, aquilo que não está dando certo. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não dá para mim, não serve para mim, não vou
te garante a vitória. Porque imagina você estar indo para a batalha preocupado porque o pé está doendo, preocupado porque o capacete está folgado na cabeça. Você morre. Faz isso não, arranca e vá com o que Deus colocou feito para você. Na tua medida vai dar certo, você vai vencer. Aleluia. Não, eu nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Isso eu acho lindo. Não dá, vou arrancar. Não dá, vou parar. Não dá, não vou assim. Quer que eu vá? Eu vou. Mas não é você que vai dizer como eu tenho que ir. Eu vou do jeito que eu fui enfrentar o leão. Eu vou do jeito e com as ferramentas que eu enfrentei o urso. Eu vou do jeito que eu tenho certeza que Deus dá vitória. Consegue entender essa palavra? Amém. Os irmãos que estão na internet comigo aí, chegaram depois, voltem depois, vou deixar salvo e peguem o começo da ministração em nome de Jesus. É isso. Eu vou da forma que eu sei que Deus vai me dar vitória. Que adianta, irmão, irmãos? Você está todo bonitão, os outros olham assim, olha, parece um soldado. Não é, eu sou um pastor de ovelhas. Aleluia. Aleluia. Olha que roupa bonita. É bonita, mas você não sabe como está me ferindo aqui dentro. Não cabe em mim. Aleluia. Oh Espírito Santo. Talvez você está é pesado. Mas talvez eu esteja num cargo que foi colocado por um homem e não está dando certo para mim. Eu estou sangrando por dentro, mas não tenho coragem de dizer, vou tirar. Vou parar com isso. Eu só quero ir para minhas batalhas do jeito que eu possa vencer. Aprenda a dizer não, não dá, não dá. Ô irmão, vou colocar você para pastor de uma igreja. Você não é pastor? Então diga, não dá, pastor. Essa roupa não serve para mim. Não foi feito para minha cabeça. Irmão, vou te colocar para líder da minha cidade. Você não tem essa aptidão, não tem essa chamada? Aprenda a reconhecer que não dá para você. Dê os passos. Davi andou um pouquinho, ele foi um pouquinho, mas ele percebeu que não dava e disse, opa, isso não é para mim. Agora vamos ser sinceros, quantas pessoas estão anos segurando um capacete que não lhe pertence? Quantas pessoas estão anos carregando uma couraça que não é dele? Anos com uma veste que não lhe pertence. E o que acontece? A igreja sofre, a família sofre, tudo sofre. Não, mas foi o rei que colocou em mim. Faz isso não. Irmão, você que está me ouvindo, faz isso não. Aprenda a andar com aquilo que Deus colocou sobre você. Porque Deus sabe fazer tudo na medida certa. Na medida perfeita. Porque na vontade dele é boa, agradável e perfeita. Faz o seguinte, eu não vou com essa couraça. Eu não vou. Ô Golias, tu vem a mim com espada, lança, escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, já que eu estou fazendo a vontade dele, eu vou experimentar a boa. Vocês estão aí? Eu vou experimentar a boa. Estou indo enfrentar, mas a roupa tá boa. Você está sem escudo, sim, mas a funda está agradável. Você não tem lança, mas a mira está perfeita. Aleluia! É isso! Indo na plano da vontade de Deus, é tudo bom, agradável e perfeito. Tudo é bom, agradável e não é capacete, não é couraça, não é veste, não é escudo, é uma funda, mas é bom, agradável e perfeito. Está tudo do jeito que o Pai quis que fosse, para dar a vitória que Ele quer me dar. Amém por essa palavra? Encurte sua cabeça, veja os seus olhos. Bendito Espírito Santo, obrigado por tua palavra. Obrigado pelo ensino da tua palavra à sua igreja. Alimenta-nos dela, nos faça reconhecer e nos ajude, Senhor, a não sair da direção do teu Espírito. Que possamos ouvir ao Senhor e não ao homem. Ter coragem de dizer não até para o rei, se necessário, para não desagradar ao Senhor, ou não correr risco de uma batalha que não é nossa, mas é tua.
Obrigado por tua palavra, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Glória a Jesus. Volte a pregar transformação em santidade, coisa que eleva o homem ao altar. Onde não ouço o que quero, mas preciso para me santificar. O evangelho sem ter cruz só emociona, jamais pode transformar. Evangelho sem ter cruz só emociona, jamais pode transformar.